ela estoura para mais infinito. Tá? O que a gente pode observar aqui? Tá? A minha tela virou aqui um pouquinho, mas tudo bem. O que a gente pode observar então? Que a reta x igual a zero é assíntota vertical ao gráfico de G. De acordo? Só isso. Algumas outras observações sobre a função G. G é par. Concorda? Por que G é par? Porque se você pegar G de x e G do oposto de x, para x diferente de zero, essas duas coisas são sempre iguais. Então você vê uma simetria, né? Olha, o gráfico aqui para x positivo, o gráfico aqui para x negativo. Eles são simétricos, ok? É só uma observação aí sobre essa função aí, tá? Mais um avanço aqui, tá? O que a gente tem lá no nosso livro-texto? O autor ele analisa alguns exemplos, tá? Eu queria só comentar com vocês esses exemplos. Um deles é isso aqui, ó. Ele pede para a gente analisar o comportamento dessa função aqui, ó. 2x dividido por x menos 3. Certo? A primeira coisa que a gente observa é que se você olhar a função, na vizinhança do 3, o denominador está próximo de zero. Isso é sempre um problema, né? Tá? Então, uma pergunta que vem aqui é o seguinte. Vamos tentar analisar o limite, né? Vou pegar até uma cor diferente aqui. Vermelha, tá? Se você pegar um x próximo de 3, o que acontece com 2x? Ele está próximo de 6, né? Ou seja, ele vai para 6. Agora, o problema está aqui, ó. Se o x estiver próximo de 3, o que acontece com o x menos 3? Está indo para 0. Então, será que a gente consegue concluir a divisão de uma coisa próximo de 6 por uma coisa próximo de 0, dá para concluir com certeza? A resposta é mais ou menos. Tem que cuidar, tá? Tem que cuidar pelo seguinte fato. O correto aqui é o seguinte, tá? Vamos lá. Ver se vocês conseguem observar aqui. Eu vou mudar o problema. Vou pegar aqui 2x sobre x menos 3 e vou pegar um x perto de 3 agora pela direita. Isso é bem importante. O que isso está dizendo? Aqui está o eixo x, aqui está o 3, e eu estou pegando o x aqui, ó, cada vez mais perto de 3 pela direita, ou seja, o x é maior que 3, tá certo? Então, o que acontece com 2x? Continua perto de 6. Agora a parte interessante é isso aqui, ó. Se o x está perto de 3, mas é um pouquinho maior que 3, porque ele está perto de 3 pela direita, então essa diferença está perto de 0 pela direita. E a gente consegue concluir, então, que uma coisa perto de 6, dividido por uma coisa perto de 0, porém positivo, fica grande. Ou seja, quanto mais eu me aproximar de 3 pela direita, mais a função se aproxima de mais infinito. Ok? Pela esquerda do 3, se você pegar um x próximo de 3 pela esquerda, a análise da conta aqui é simples, né? Porque esse cara aqui, ó, continua indo para 6. Só que esse cara agora está indo para 0, porém pela esquerda, certo? Ou seja, isso está indo para menos infinito. O que isso nos fala sobre o gráfico da função? Sempre vocês podem ir lá e pegar o GeoGebra para ver isso, né? Vou pegar uma outra cor. Primeira coisa, a reta x igual a 3 é importante para mim. Por que ela é importante para mim? Porque o ponto 3 não está no domínio dessa função. E eu estou tentando analisar o comportamento da função perto do 3. Então, o que essas continhas mostraram para a gente foi o seguinte, ou esses dois limites, né? Que se você pegar um x cada vez mais perto de 3 pela direita, a função está estourando. E se você pegar um x perto de 3 pela esquerda, ela está estourando, só que em direção a menos infinito. Então, isso é um comportamento local, né? Da minha função definida por g de x igual a 2x sobre x menos 3. Ok? Novamente, como observação, tá? A reta x igual a 3 é assíntota vertical ao gráfico da função. Por quê? Porque por um dos lados, eu não preciso ter os dois, né? Por um dos lados, a função está explodindo para mais infinito, por exemplo. E pelo outro lado, ela está indo para menos infinito.
ok? Então, só para dar uma dica aí, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Isso aí é quase uma aula de exemplos, tá? Ok? O autor pede para vocês discutirem um pouquinho isso aqui, ó, em algum momento. Será que a gente consegue decidir esse limite? Quando x se aproxima de π sobre 2, o que acontece com a tangente x? Tá? O que a gente tem que fazer aí é pensar um pouco, né? E pensar da seguinte forma. Vamos lá. Esse é o limite, quando x tende a π sobre 2. Primeira coisa é entender que tangente de x nada mais é do que seno de x sobre cosseno de x. Tá certo? Agora vamos aqui, a nossa tabuadinha, né, das funções trigonométricas. Tá? Eu vou colocar aqui um círculo trigonométrico. Ok? E uma coisa importante a se observar é o seguinte. Eu estou pegando um x perto de π sobre 2. Ou seja, o meu arco aqui é alguma coisa que está perto. Ou seja, essa setinha aqui que está identificando, essa seta vermelha que está identificando o arco, ele está ou um pouquinho antes, certo? Isso eu estaria me aproximando de π sobre 2 pela esquerda, ou, vamos pegar uma outra cor, um pouquinho depois. Eu estaria me aproximando de π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2, ou seja, pela direita. Tá? O fato importante aqui é o seguinte. Se você pegar um cara perto de π sobre 2, um x perto de π sobre 2, o que acontece com o seno? Independente do arco que você pegue um pouquinho antes, um pouquinho depois de π sobre 2, o seno se aproxima de 1. E agora a parte interessante, o que acontece com o cosseno? Se você pegar esse arco aqui, um pouquinho perto de π sobre 2 pela esquerda, o cosseno está perto de 0 pela direita. Se o teu arco passar um pouquinho, vamos supor que eu venho aqui e passe um pouquinho, eu estou perto de 0 aqui, né? O cosseno desse arco está perto de 0 pela esquerda. Ok? Então, esse cara aqui vai para 0. Porém, aqui agora eu vou usar um artifício, tá? Eu vou colocar aqui em vermelho pela direita e vou colocar em amarelo pela esquerda. Tá certo? Então, vamos lá. Vermelho de novo. Se eu pegar um x perto de π sobre 2 pela direita, o que acontece com o cosseno de x? Então, um x perto de π sobre 2 pela direita. Ao sair daqui, um pouquinho depois, o cosseno vai para 0 pela esquerda. E a gente acabou de ver, certo? Que se você pegar um cara perto de 1 e dividir por um cara perto de 0 pela esquerda, isso vai para menos infinito. Ok? Agora, se a gente vir lá e ver, pegar um x perto de π sobre 2 agora pela esquerda, ou seja, eu vou sair daqui e não vou chegar no π sobre 2, vai ser um pouquinho antes. O que acontece com o cosseno de x? Está perto de 0 pela direita. Logo, o que eu tenho aqui? Mais infinito, porque eu tenho algo perto de 1 dividido por algo perto de 0, porém positivo. Tá? O correto aqui era eu ter apagado esse cara, já que eu estou usando um monte de cores aqui, né? Ou seja, vermelho seja direita, esquerda, menos infinito, tá certo? E outro caso, né? X perto de π sobre 2 pela esquerda, 0 mais infinito, tá? Isso dá uma ideia para a gente sobre o gráfico da função tangente, perto do π sobre 2. Então, x, y, aqui está o π sobre 2. Essa reta aqui é uma reta especial. Ela tem um nome especial, por quê? Porque se eu olhar aqui valores de arcos maiores que π sobre 2, certo? Ou seja, valores de arco perto de π sobre 2 pela direita, o que acontece com a função? Está indo para menos infinito. Esse é o comportamento, certo? E pela esquerda está indo para mais infinito, tá? Se vocês forem lá no GeoGebra e analisarem o comportamento da função, vocês vão ver que o gráfico é mais ou menos isso, né? A gente de 0 a 0, ela faz isso, ela vai fazer isso e segue. Essa reta x igual a π sobre 2 é uma assíntota vertical, exatamente porque na vizinhança do π sobre 2 a função estoura para mais ou menos infinito. Tá? Aqui tem uma outra assíntota, aqui tem uma outra assíntota. Por que a função tangente tem uma infinidade de assíntotas? Exatamente porque
existem pontos que, próximo desses pontos, o cosseno desses caras está indo para 0. E o seno está indo para 1. Ok? Eu acho que aí dá mais ou menos uma ideia, né, do comportamento da função tangente. Ok? Só com essas noções básicas aí de limite. Tá? E para fechar a nossa conversa, eu vou apresentar para vocês um outro exemplo. Tá? É um exercício que está lá no nosso livro. Tá? Ele parece difícil, mas se a gente começar a pensar, ele não é tão difícil assim. Vamos pegar a função h de x como sendo 1 sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x. Tá? Algumas observações aqui. Tá? Aonde essa função não está definida? Não está definida. Obviamente que x igual a 0 é um problema. Concorda? Porque eu teria que fazer 1 sobre x. Tá? Então, o x igual a 0 não está no domínio da função. Agora, uma outra coisa importante aqui. Será que esse cara aqui pode dar 0? Se isso pudesse dar 0, teria mais valores de x para o qual a função não está definida. Mas vamos observar o comportamento da função e elevado a x. Tá? Eu vou colocar aqui a função que para cada x associa e elevado a x. Ela vai ser bastante útil para a gente. Tá? Aqui tem o x. Aqui tem o y, o comportamento dela é exatamente isso aqui. Certo? A imagem do 0 é 1. Certo? Quando o x vai para menos infinito, ela vai indo para 0. Tá? Então, eu vou colocar já algumas observações importantes aqui. Tá? O limite, quando x tende a menos infinito de e na x, é 0. E o limite, quando x tende a mais infinito de e na x, é mais infinito. Na verdade, aqui, gente, eu estou falando de coisas lá da seção 2.6, tá? Mas como isso está relacionado com a função e na x, tá? A gente já vai utilizando, tá? O fato aqui é o seguinte, conforme você vai pegando x cada vez maior, os valores de e na x vão crescendo, e crescendo bastante, exponencialmente, né? Com uma base aproximadamente 2.71, ou seja, cresce pra caramba. E conforme o x vai indo para 0, conforme o x vai indo para menos infinito, ou seja, vai ficando grande e negativo, os valores da função vão despencando a 0. Tá? Isso é uma coisa importante, isso é a tabuadinha da função e na x. Tá? Isso é bem importante. Tá? E uma outra coisa importante aqui é que e na x é sempre positivo, ou seja, e na x nunca é 0. Tá? Esse fato aqui é bem relevante. Por que ele é bem relevante? Vou pegar uma outra cor aqui. Ele é bem relevante pelo seguinte, se esse cara aqui é sempre positivo, independente do x, 1 sobre x é um número, ok? Exponencial de algum número é sempre positivo. Quando você soma 1, isso é sempre maior que 1. Então, isso nunca dá 0. Então, a conclusão que a gente tem é que essa função h, ela teria só um ponto problema. Um ponto ela não está definido. Tá? O que a gente vai fazer? Né? Então, eu vou tentar fazer na mesma tela aqui. Tá? Eu vou tentar analisar o comportamento da função h aonde? Na vizinhança do 0. Ok? Será que a reta x igual a 0, vamos marcar ela aqui em vermelho, será que a reta x igual a 0 é a assíntota vertical, o gráfico dessa função aí, que a priori parece um pouquinho estranho? Vamos ver. Vamos tentar primeiro analisar o limite quando x tende a 0 pela direita de 1 sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x. Tá? E o que eu quero agora que vocês acompanhem é a minha linha de raciocínio. Tá? Vou colocar em outra cor. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando um x próximo de 0 pela direita, ou seja, o x está perto de 0, é pequenininho, não é 0 e é positivo. O que acontece com 1 sobre x? Vimos há pouco. Vai para mais infinito, não é? Se 1 sobre x vai para mais infinito, o que acontece com e elevado a 1 sobre x? Daí você vem aqui e vê, ó. Bom, se 1 sobre x está indo para o infinito, o exponencial de algo que está indo para o infinito, está indo para o infinito. Está ficando grande. Se você pegar algo ficando grande e somar 1, continua indo para o infinito. E 1 dividido por algo que está indo para o infinito, vai para 0. Ok? O que isso está dizendo para a gente? Que essa função aqui, pela direita, vamos colocar aqui o gráfico em outra cor, ela deve ter um comportamento aqui que está próximo de 0. Aqui eu vou colocar até uma borracha, tá certo? Para deixar esse ponto aqui 0, tá aberto aqui, tá? Ok?
Então, a minha função na vizinhança do zero pela direita, ela está se aproximando de zero. Certo? Agora a pergunta, o que acontece se você pegar agora um x próximo de zero, vamos apagar aqui um pouquinho, tá? Se você pegar um x próximo de zero pela esquerda, né? O que eu vou fazer aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu estou querendo analisar o limite quando x tende a zero pela esquerda dessa função. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Novamente, vamos pegar uma outra cor. Eu estou pegando um x agora perto de zero pela esquerda, ou seja, o x está perto de zero, mas é negativo. O que acontece com esse cara aqui? Vimos há pouco, né? Isso fica grande, negativo. Ou seja, 1 sobre x vai para menos infinito. Se 1 sobre x vai para menos infinito, o que acontece com a exponencial de alguém que está ficando grande, mas negativa? Acabamos de ver aqui, ó, né? Ela vai para zero. Ok? Se esse cara aqui está indo para zero, o que acontece com 1 mais ele? Está indo para 1. O numerador é sempre 1. Então a conclusão é que esse limite aí é 1. Ok? É uma função bem importante, bem interessante, tá? Eu vou pegar aqui, perto do zero pela direita, a minha função está se acumulando perto de 1. Tá? Novamente, eu quero só que vocês prestem bastante atenção. Esses gráficos que eu coloco aqui, tá? É um comportamento local, tá? É na vizinhança do zero. Tá? O que a gente observa aqui, então? Que a função h de x definida desse jeito, certo? Tanto pela esquerda quanto pela direita, certo? Ela se aproxima, deixa eu apagar aqui mais uma coisinha, não, vou cancelar aqui, deixa eu apagar só mais uma coisinha aqui, é um comentário importante, tá? Só um pouco, tá? Isso disse pra gente o seguinte, que o limite, quando x tende a zero pela direita, de h de x está dando zero, e o limite, quando x tende a zero pela esquerda de h de x, está dando 1. Tá? O que isso está dizendo para a gente? Que os limites laterais existem, porém, eles são diferentes. Tá? Isso faz a gente concluir que quando x se aproxima de zero, o que acontece com o limite de h de x? Ele não existe. Por que ele não existe? Porque por um lado está indo para zero, por outro lado está indo para 1. Para um limite existir, tem um resultado que diz o seguinte, se um limite existe, então tanto por um lado quanto pelo outro, tem que existir e tem que ser o mesmo valor do limite. Ok? Então é isso, talvez foi bastante informação, tá? Mas eu acho que são alguns exemplos que começam a ilustrar mais ou menos o que a gente está querendo fazer. Tá? Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da seção 2.3, super rápido. Seção 2.4, já comentei com vocês que a gente tem que deixar ela para quando a gente estiver mais maduro com o conceito de limite. Tá? E depois tem 2.5 e 2.6, tá? E daí a gente já vai para a derivada, que o curso começa a ficar bem agradável, bem atraente. Tá ok? É realmente o que interessa, tá bom? Obrigado pela paciência, valeu aí, até mais.